Este é o vídeo correspondente ao capítulo 6 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas. O título é Os Organizadores. Este é um capítulo sobre pessoas que está organizado nos seguintes tópicos: Daniel McCallum, Harrington Emerson, Pierre Dupont e Alfred Sloan. Desde antes do século XX, os empresários tinham outras preocupações além de tornar mais eficientes os processos produtivos. Era necessário desenvolver estruturas para organizar as empresas que estavam crescendo. Diversas pessoas se dedicaram a resolver esse problema. Entre elas, Pierre Dupont e Alfred Sloan. Pierre Dupont foi, no início do século XX, o inovador que criou e implantou técnicas de administração, finanças e operações em duas grandes corporações, DuPont e General Motors, nesta última com a colaboração de Alfred Sloan. Fundada em 1802, a empresa DuPont cresceu rapidamente. Para administrar o conglomerado das empresas que a DuPont havia absorvido, foram criados departamentos funcionais: produção, vendas, desenvolvimento e finanças. Os chefes desses departamentos funcionais formavam um comitê executivo para administrar a companhia como um todo. Com o comitê, a função de planejamento estratégico foi separada das operações do dia a dia. O comitê tinha a função de estabelecer os objetivos de longo prazo da companhia, referentes a lucro, direção a seguir e políticas básicas. A DuPont, assim, foi pioneira na adoção da administração estratégica. Em 1914, a DuPont comprou ações da General Motors. Em 1923, Alfred Sloan foi nomeado presidente e reorganizou a GM. As ideias de Sloan e DuPont tornaram-se o padrão para estruturar as grandes organizações, assim como o sistema Taylor e o sistema Toyota tornaram-se o padrão para organizar as operações produtivas. Uma diretriz básica de Sloan foi estabelecer um mecanismo de controle central que não prejudicasse a autonomia das unidades de negócios. Para isso, Sloan definiu dois princípios de organização. Primeiro, a responsabilidade do executivo principal de cada divisão não teria limites. Cada divisão deveria ser completa, com todas as funções necessárias para exercer iniciativa e se desenvolver. Determinadas funções centrais seriam necessárias para promover o desenvolvimento lógico e o controle adequado das atividades da corporação. Ele criou 4 grupos de divisões: carros, divisões que fabricavam e vendiam carros completos; acessórios, divisões que vendiam 60% de sua produção fora da corporação; peças, divisões que vendiam pelo menos 60% de sua produção dentro da corporação; e diversos, tratores, geladeiras, negócios internacionais. Os gerentes dessas divisões formavam um comitê de operações, que resolvia todos os problemas rotineiros. Algumas unidades centrais foram criadas: engenharia civil, recursos humanos, administração de imóveis, compras e vendas. A função dessas unidades era apenas de apoio. Paralelamente à modificação da estrutura, Sloan procurou resolver na GM o problema básico de qualquer negócio: desenvolver e comercializar uma linha rentável de produtos. Para resolver esse problema, era preciso, primeiro, aprimorar a qualidade dos produtos. A base para o aprimoramento dos produtos e para a estratégia de mercado era o investimento na experimentação e na inovação tecnológica. Já em 1921, esse investimento produziu uma grande inovação: as pinturas que protegiam o carro do tempo, dispensando a necessidade de garagem. Segundo, aumentar o valor e a utilidade dos veículos para os consumidores e diminuir o custo de produção e venda.
O número de modelos deveria ser reduzido e cada um deveria ser colocado em uma faixa de preço. A linha de produtos ficou reduzida a 4 modelos básicos, do mais acessível para o mais caro: Chevrolet, Buick, Oldsmobile e Cadillac. Em 1922, Sloan aprimorou seus 2 princípios. Ele reforçou a autoridade do executivo de cada divisão e das funções centrais corporativas. Além disso, deu à empresa uma estrutura com centralização na definição de políticas e descentralização de sua aplicação, por meio da coordenação das divisões com a administração geral ou central. Sloan também criou outros comitês, formados por executivos da linha: Comitê de Compras, Técnico ou de Desenvolvimento de Produtos e de Propaganda. Em 1923, a General Motors era um modelo de grande organização bem estruturada. As divisões eram centros de lucro, administrados com base nos números pelo quartel-general. A intervalos regulares, Sloan e seus executivos exigiam relatórios detalhados sobre vendas, participação no mercado, estoques, lucros e perdas e orçamentos de capital, sempre que as divisões pediam dinheiro. Sloan achava que os executivos do nível corporativo não deveriam se ocupar de detalhes de cada centro de lucro, mas concentrar-se no exame dos resultados. A GM tornou-se um conglomerado multidivisional, que possibilitava às suas unidades crescer sem as limitações da estrutura funcional clássica. As ideias de Sloan foram implementadas na década de 1920, mas somente foram completamente divulgadas na década de 1960, quando Sloan, perto dos 90 anos, escreveu suas memórias. Em 1946, Peter Drucker havia divulgado sua versão dessas estratégias, as quais foram então copiadas pelos executivos de outras grandes empresas. Termina aqui o vídeo do capítulo 6 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração.